Após ser alvo de ataques por parte de Eduardo e Jair Renan Bolsonaro, o deputado Nicolas Ferreira se encontrou com Flávio Bolsonaro e reafirmou novamente o seu apoio ao senador, que é pré-candidato à presidência pelo Partido Liberal. Júlia Firmino segue acompanhando essas movimentações, essas articulações, vai trazer inclusive os detalhes para a gente. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. Então o deputado discordou de Eduardo e chegou a dizer ser normal que cada pessoa adote uma postura na campanha, foi isso que ele falou? Bem-vinda. É isso mesmo, Caniato. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Hoje o deputado federal Nicolas Ferreira disse que as candidaturas do PL em Minas Gerais, no estado mineiro, vão servir campanha ao senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, justamente usando o argumento de que eles precisam vencer o PT, Lula e também a esquerda. Essas falas foram feitas em Brasília, no Distrito Federal, enquanto tanto Flávio Bolsonaro quanto Nicolas Ferreira participavam ali de um evento de lançamento da pré-candidatura ao Senado, aliás, do deputado Domingos Sávio. E aí, ele ainda diz que é importante empenhar esforço no eleitor que não é nem de direita nem de esquerda, mas que será decisivo ali para as eleições agora de 2026. Eles vão fazer a diferença, foi isso que Nicolas Ferreira disse. A gente tem um trechinho da fala dele, vamos acompanhar? Então, a maneira como cada um aqui faz campanha, eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, e o objetivo é só um, é vencer, porque o Brasil, de fato, está em jogo. Então, é fazer uma campanha e uma pré-campanha, inteligente, que alcance outras pessoas, porque são as pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo. Bom, Caniato, essas são as falas mais recentes de Nicolas Ferreira em relação a esse contexto todo de eleições agora nesse ano, mas fato é que isso vem em um contexto em que você já adiantou, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira já se desentenderam recentemente, não são as primeiras discussões ou os desentendimentos que existe aí entre essa dupla, e o que cabe a gente destacar é que o deputado Eduardo Bolsonaro chegou a acusar Nicolas de só fingir apoiar o seu irmão Flávio Bolsonaro, que, como a gente diz, é pré-candidato à presidência da República nesse ano. E aí Flávio veio, colocou panos quentes, disse na segunda-feira, inclusive, dia 6, que a postura de Eduardo não é inteligente, disse que é preciso deixar de lado quem tem razão, porque é questão de sobrevivência do país. Toda essa situação, então, tem envolvido aí a família Bolsonaro, Nicolas Ferreira, partes da direita, deputados ali, representantes políticos também de Minas Gerais. Fato é que essas foram as falas, a gente segue acompanhando para ver se de fato isso vai se cumprir ali no estado de Minas Gerais. Volto com você. Legal. Júlia Firmino trazendo os detalhes dessas manifestações de Nicolas Ferreira. Mais um episódio, parece uma novela, que envolve esses atritos entre integrantes da família Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira. Seguiremos atentos. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, começar essa rodada com o Bruno Musa. Bruno, claro que a gente tem que noticiar, mas eu me questiono o quanto isso acaba roubando a energia de um processo em que esses atores que são importantes para um período eleitoral, para um período que antecede o período eleitoral propriamente, se essas figuras que são importantes, que têm uma base de apoio gigantesca, se eles não deveriam estar tratando de outras questões, discutindo talvez os desafios para o Brasil, tentando convencer as pessoas a abraçarem esse projeto, porque senão a gente fica tratando dessas picuinhas, essas rusgas, ele falou isso, ele postou aquilo, fez um kkk na rede social, isso é desrespeito, não sei, parece que muita gente acaba perdendo tempo com isso, sabe? Exatamente o que eu falei ontem, passou da hora da gente amadurecer se queremos buscar uma mudança de país. Veja, preocupações com relação ao que está acontecendo no Brasil não faltam. Hoje a gente viu, por exemplo, a demissão na cúpula da Petrobras, expondo mais uma vez o clássico aparelhamento da máquina pública, onde a presidente não fez exatamente o que o presidente quis e ele chamou de cretinice e bandidagem aquele leilão de gás. Uma política populista. Por que eu estou falando isso? Porque é uma crise que tem dentro de uma empresa estatal que todos nós pagamos. Tem a crise do fiscal brasileiro, das irresponsabilidades.
toda a corrupção estourando em torno do Banco Master. Nós temos aqui, e quando eu falo nós, aqueles que buscamos a moralidade para o país, a faca e o queijo na mão para mudarmos ou começarmos a mudar o rumo desse país. Tentarmos, pelo menos, tirar 22 anos de um projeto de poder que está lá, comandando o país com ideias erradas e ideias corruptas. Quando eu falo ideias erradas, uma mentalidade que não leva ao crescimento da qualidade de vida das pessoas. Temos, de novo, a faca e o queijo na mão para buscar um mínimo de moralidade e de ideias adaptadas ao mundo de 2026. Por que eu falo isso? Repito, porque há assuntos importantíssimos que mostram que com um mínimo de estratégia, sim, o centro-direita ou a direita, mesmo que questionemos, como fizemos aqui bastante forte, principalmente eu e o Mota ontem, questionamos de fato muitos que se dizem de direita, se de fato conhecem os fundamentos da direita, mas enfim, mudar e tirar a mão do que temos hoje e temos há 22 anos no Brasil. Com isso, um mínimo de estratégia já torna possível, de acordo com as pesquisas que também podemos questionar, um mínimo de estratégia, a capacidade ou a possibilidade muito clara de retirar o PT do poder através do voto, obviamente. Tudo isso mostra que não devemos perder energia nesse processo agora com brigas internas, com pessoas que, de fato, como disse o Nicolas agora, estão no mesmo time. Mesmo que tenhamos divergências, essas divergências devem, não apenas podem, devem ser discutidas, uma vez que estejam todos ali dentro de um projeto de governo, digamos, com um projeto alinhado. E aí sim, as microdiferenças são discutidas. Agora, discutir uma coisa tão pequena quando há coisas macro, gigantescas, em uma eleição que pode ser talvez a mais importante dos últimos anos, realmente é dissipar e dispersar energia onde não precisa. Um prato cheio para o próprio governo atual, que adoraria ver essas fragilidades, para entrar, obviamente, aproveitando essas fragilidades e expondo isso dentro do seu discurso. Rede Jovem Pan, a notícia em destaque aqui em Os Pingos nos Is, um encontro que aconteceu entre Nicolas Ferreira e o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. E Nicolas tentou arrefecer os ânimos, né? Colocou panos quentes, disse que todos eles são um time, é preciso vencer Lula, que esse é o grande objetivo, que eles fazem parte do mesmo grupo. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Acho que nos últimos 2 programas nós tratávamos disso. O Dávila falou que é preciso do adulto na sala, né? Mas, Dávila, muitos falavam, é preciso de um freio de arrumação na direita. Estão perdendo energia com bobagem, né? Com besteira, com essas trocas de farpas pelas redes sociais. Qual é a figura que pode fazer esse freio de arrumação? Você acha que já se acertaram, era isso aí, página virada? Ou isso pode consumir energia e, inclusive, fazer com que aquele grupo de apoio acabe trocando farpas pelas redes sociais, ou seja, deixem de debater os desafios do Brasil, aquilo que é mais importante. Você acha que uma outra figura poderia ganhar protagonismo e falar, gente, prestem atenção em mim, vamos seguir por aqui, porque Jair Bolsonaro faria isso em um outro momento, agora ele não consegue, né? É verdade, Caniato, mas em eleição nós temos de distinguir quem está no campo jogando e quem está na arquibancada berrando. A torcida tem um papel, mas ela não joga. Quem joga é o jogador. E o importante nesta atitude de Nicolas Ferreira com Flávio Bolsonaro é que os dois jogadores importantes do time da direita mostram coerência. Coerência em torno do objetivo comum, que é vencer as eleições, tirar o PT e Lula do poder. A fala de Flávio Bolsonaro e do deputado Nicolas Ferreira está em perfeita sintonia. E eles são jogadores. As farpas acontecem com o pessoal da arquibancada. Mas torcedor não é jogador. É preciso separar que não há farpas entre os jogadores. Pelo contrário, os jogadores, seja Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, Zema ou Caiado, têm este objetivo comum, estão unidos num esforço para tirar o PT e Lula do poder nas eleições. Agora, cada um vai apresentar ideias, tal, mas não vai ter essa troca de ofensas, de farpas, de desgaste
como teve na eleição passada. Então, Caniato, mostra maturidade dos jogadores que estão em campo e que serão os responsáveis pela grande vitória que provavelmente colheremos em outubro de 2026.